E Jesus, ele, conversando com aquele homem, com o pai daquela criança, ele diz: pedi para os teus discípulos expulsar, mas eles não puderam. Louvado seja o nome do Senhor, até que enfim ele traz ao conhecimento de Jesus a impotência dos seus discípulos. Muitas e muitas vezes você pode até ter levado o teu filho em uma igreja e não houve a libertação que você precisava, o milagre não aconteceu, mas não é hora de desistir, é hora de continuar a caminhada, é hora de continuar buscando, jejuando, orando, se entregando para Deus. Sabe por quê? Porque na hora certa Jesus chega, e assim como Jesus chegou na vida deste pai de família, assim como Jesus chegou nesta sociedade, assim como Jesus chegou na vida deste menino, ele também chegará na vida dos teus. Sabe por quê? Porque ele é Deus da tua vida, ele tem visto o teu sofrimento, ele tem visto a tua dor, e é ele quem tem a paz e a solução para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele pede para que tragam aquele jovem até ele. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxeram-o. E quando trouxeram ele até Jesus, a Bíblia vai dizer que aquela criança foi agitada com violência pelos espíritos que habitavam nele, e caindo por terra, louvado seja o nome do Senhor, se removia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus está presente, o inimigo ele não consegue ficar de pé, ele tem que cair por terra. Caia por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aquele menino agora diante de Jesus, Jesus ele ordena para que o espírito saísse daquela criança, e a palavra de Deus vai dizer que aquele espírito saindo daquela criança, daquele jovem, ele fica como morto. Tamanha era o poder daquela possessão sobre as ações daquela criança. Ele fica como morto, e aquela multidão em sua volta começa a questionar acerca daquela criança ter falecido, acerca daquela criança estar morta. Mas Jesus o toma pelo braço. Louvado seja o nome do Senhor, e ele volta à vida, ele volta à consciência. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus devolve ao seu pai em perfeita condição. E assim como Jesus fez na vida daquele jovem, Jesus fará na tua vida, Jesus fará na vida daqueles que te pertencem. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da solução. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá paz na tua casa, haverá paz no teu lar, haverá paz na tua vizinhança, na tua sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus te alcançou por esta palavra, pela revelação desta palavra. Jesus abriu os teus olhos e os teus ouvidos por esta palavra. Agora você precisa colocar em prática o jejum, colocar em prática a oração. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque tem castas que só saem com jejum, só saem com a oração. Jesus anteriormente pergunta ao seu pai e fala: se tiveres fé, tudo é possível ao que crer. E ele fala para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Muitas e muitas vezes, aleluia, o nosso problema é tão grande que a nossa fé foi abalada. Muitas e muitas vezes, aleluia, nós estamos como o pai dessa criança, e nós precisamos dizer para Jesus: ajuda-me na nossa incredulidade. Muitas e muitas vezes nós perdemos a esperança por bater em muitas portas. Muitas e muitas vezes nós perdemos a fé, perdemos a esperança e achamos que não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas ele teve a humildade de dizer para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. E eu e você, nós precisamos, apesar de fazer o nosso jejum, a nossa oração, apesar de termos uma vida em comunhão com Deus, nós precisamos clamar a Ele: ajuda-nos na nossa incredulidade. Porque há momento que a incredulidade ela bate na nossa porta. A incredulidade bateu na porta dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, o autor e consumador da fé, com toda a autoridade, ele expele aquela casta de demônio
devolve a paz para o seu pai, para aquela criança, e o nome do Senhor é glorificado em sua vida. E após chegar em casa, os seus discípulos, eles questionam a Jesus por que eles não puderam expulsá-los. E Jesus traz para eles o ensinamento de que era necessário jejum e oração para ter poder e autoridade sobre aquela casta de demônios. Louvado seja